Pôr do Sol FM. Fala sério, com Adriana Pupo Maia e convidados. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui com mais um Fala Sério com Adriana Pupo Maia. Você, nosso ouvinte da Rádio Pôr do Sol, no site, ao vivo, no aplicativo, no Facebook, no Instagram. Acompanhe a gente nos canais de TV, na 115 Varzanet e 151 Pixelnet. Né, Luiz? Pixelnet. Eu ainda não decorei, gente, mas calma que eu chego lá. Então, acompanhe a gente em todos esses canais. E hoje eu estou aqui com a queridíssima Cláudia Stroy, psicóloga. Ó, gente, aqui é muita coisa para falar, viu? Psicóloga, especialista em psicologia hospitalar e do trabalho. Tá fazendo, né, uma especialidade, né, em neuropsicologia. Docente na Faculdade Anhanguera de Psicologia, né, e Psicopatologia 1 e 2. E psicologia hospitalar, supervisora do Hospital Universitário e assessora de políticas de saneamento do DAI. Então, seja bem-vinda, Cláudia. Um prazer tê-la aqui conosco. Eu que agradeço o convite. Para mim está sendo uma honra, tudo novo e muito lindo, né, estar aqui junto com vocês. Ai, obrigada. Vamos lá, ó, gente, eu tenho que mandar um beijo especial para Júlia Cotinda, a filha do Dircélio, que tá louca para fazer psicologia. Vai ser sua aluna? Espero. Vai ser sua aluna, ó. Dicas e mais dicas, é só chamar aqui que a gente passa pra Cláudia. E um beijão especial pros meus amigos, né? Pro Dircélio, pro Brisa, pro Luiz Roberto, que estão aqui sempre apoiando a gente, dando essa oportunidade maravilhosa para nós. Né? Exato. E vamos lá, Cláudia. Achei fantástico, gente, deu muito certo que nós abrimos as perguntas no Instagram e vieram, assim, perguntas maravilhosas, gente. Eu até estava conversando com a Cláudia aqui e falei assim, nós não vamos conseguir dar conta de responder tudo, né? Então, vamos lá. A Cláudia quer começar hoje com um poema, né, Cláudia? Um poema. Antes de mais nada, né, eu gostaria de, antes da gente iniciar todas as respostas, né, trabalhar essas perguntas que nos vieram, eu gostaria de ler um poema de uma pessoa que é um autor desconhecido. E esse autor desconhecido, ele descreve muito bem o que um psicólogo hospitalar faz, né? Porque na minha formação, logo que eu saí da faculdade, eu me formei em psicologia hospitalar, fiz a especialização, trabalhei muitos anos no Hospital São Vicente. E hoje, enquanto supervisora do HU, a gente tem muito, cada dia está mesmo aprender, né? A gente aprende com os nossos pacientes. E ele descreve de uma maneira tão linda que eu gostaria de ler. Ele descreve assim, olha. Quando uma pessoa doente pode chorar, quando essa pessoa com dor pode ter medos, quando ela pode fazer todas as perguntas, quando essa pessoa tenta entender os procedimentos, quando ela é prevenida e preparada para os efeitos colaterais do tratamento, quando ela percebe que ela pode ser parte ativa desse processo de cura, quando ela aprende o que é qualidade de vida, quando ela descobre os benefícios que a doença pode ter lhe trazido, por mais difícil que seja, a doença trouxe algum benefício. E quando ela passa a ser um indivíduo e não mais um caso. Quando ela pode rever seus valores, quando ela pode estabelecer novos objetivos, quando ela cria novos canais para se expressar, quando ela pode utilizar melhor os seus recursos internos, e quando ela vive o momento do adoecimento como uma oportunidade de se livrar da alienação de si mesma, quando ela descobre o sentido da boa morte, quando ela sabe que mesmo que algo lhe aconteça, a sua família poderá ser amparada emocionalmente. E quando ela puder falar e ouvir sobre o medo de morrer, certamente essa pessoa está sendo acompanhada por um psicólogo hospitalar. Ai, que lindo. Lindo, né? Que lindo, lindo, lindo. É emocionante. É emocionante porque ele descreve a nossa atuação do dia a dia. A nossa atuação do dia a dia não é somente com o paciente, mas com a família. E é também com a equipe, porque a gente tem um programa cuidando de quem cuida. Então, é com essa equipe também. Então, ele descreve de uma maneira linda o nosso trabalho diário.
Nossa, parabéns. Então, eu gostaria né? de iniciar, né, com essa questão deste poema que eu acho assim que descreve muito bem a nossa atividade. E eu vejo de uma forma, Clau, porque assim, ó, o Força Jovem faz muitas ações em hospitais, né? Ótimo. No HU, no Boldrini, a gente já fez no Grendac, no Sítio Agar, quando tinha as crianças, né, com HIV. E é uma coisa que a gente vem derrubado, né? Você vem para casa derrubado, porque você acaba se envolvendo. Não adianta falar que você não se envolve no problema. Não, isso não é meu, gente. Como assim? Não tem é? como. Se você não olhar aquela dificuldade que a pessoa está passando e não ficar comovida, tem alguma coisa errada com você, né? Então, tem que ter empatia, né? Eu imagino como vocês que trabalham com isso, porque a gente vai esporadicamente, vocês que trabalham com isso, né? E tem que ter um embasamento todo didático de conhecimento para estar trabalhando, como que faz quando chega em casa? Olha, quando chega em casa, cada um tem que ter, como a gente diz, a sua válvula de escape, né? Você ter a sua forma de você se cuidar. Nós todos fazemos terapia, eu tenho meu terapeuta também, que a gente faz, que a gente recorre, né? Porque eu cuido, eu preciso também ser cuidada, então eu levo essas questões, né? E também uma forma da gente não misturar, porque a gente chega em casa, a gente tem a nossa família, que também está carente, que também deseja, né, esse cuidado. Então a gente tenta fazer coisas que a gente gosta, chegar em casa, tomar um banho gostoso, conversar, escutar uma música, de repente tomar algo, tomar um vinho, sabe? Uma coisa assim que nos ajude, leve. Então, fazer atividade física, que é extremamente importante para a gente também. Então, nós utilizamos de outra forma também para ter essa válvula de escape e conseguir fazer todo o desenvolvimento desse trabalho diário. Mas é lindo, viu? É maravilhoso, eu sou suspeita. fã. Eu sou fã. Uma coisa que eu queria saber muito, porque hoje, gente, o que nós vamos trabalhar? Hoje nós vamos tratar sobre a ansiedade e a depressão, né? Que são temas, assim, extremamente importantes e atuais, né? Sim. Nós estamos no momento, né? A doença do século é a ansiedade e a depressão, né? Exato. Então, eu gostaria de saber, Cláudia, a diferença da ansiedade e da depressão. Então, o que é a ansiedade? O que é a depressão? A gente tem que tomar muito cuidado, né? E separar. Por exemplo, a ansiedade é algo natural que você tem e que faz parte do seu dia a dia, vamos dizer assim, e que é temporária. O que não pode é você extrapolar essa questão ansiosa. Por exemplo, um friozinho na barriga, né? É uma ansiedade. Aqui, é uma ansiedade. Sim. O medo, uma insegurança, essa é uma ansiedade. Mas isso é uma coisa que você não impede você de desenvolver as suas atividades laborativas. Sim. Não impede você de fazer algo. O que se torna perigoso? Quando eu tenho uma ansiedade e, de repente, eu não dou conta. Isso atrapalha a minha rotina diária. A minha rotina, eu não consigo desenvolver as coisas que então, eu por gosto. exemplo, você teve um friozinho na barriga para vir aqui hoje. Nossa, 2. Mas tá levando, tá fazendo Exatamente. Normalmente e tá indo com o maior sucesso. Maior sucesso. Isso não é ansiedade. Isso é só uma... Vamos dizer assim, pode dizer que seria uma crisezinha, mas não realmente ansiedade. Um transtorno de ansiedade. Entendi. Né? O transtorno de ansiedade é quando realmente ele impede você de ter algo, de fazer algo. Por exemplo, eu tenho uma dor de barriga, uma diarreia. Uma das coisas que a gente mais vê é essa questão intestinal. O intestino solta. Isso, gente. Embora esteja aqui na cabeça, a questão intestinal, ela é sério, extremamente. Pessoal, isso é e real. a novidade, se vocês não sabem, o intestino é considerado o segundo cérebro. Ele é considerado o segundo cérebro. Então, ele vai ativar. Então, você ficou ansioso, ele ativa. Você vai ter uma diarreia, você vai ter sudorese. Tem pessoas que têm um aperto no peito, uma angústia muito grande. Labilidade emocional acentuada. O que é isso? Choro frequente, se chora muito. Né? Tem pessoas que faltam ar. Tem pessoas que têm tontura. Isso tudo por causa da ansiedade. Tudo por causa da ansiedade. Aí a gente já nos preocupa porque isso pode ser o quê? Já um transtorno ansioso, né? Então, se a gente for ver, a ansiedade, ela é uma inquietação que você tem, aquela coisa que borbulha, e essa inquietação que você tem, ela é constante e é patológica.
E aí ela compromete você. E aí, vamos dizer que ela pode ser um passo para a depressão? Ela pode contribuir e você entrar num quadro depressivo. Né? O que aconteceu? A gente viu muito isso agora, né, com a pandemia. A pandemia teve muitos quadros ansiosos e quadros depressivos. Né? A depressão já não. A depressão, a gente toma muito cuidado. Né? A depressão, a Organização Mundial da Saúde mesmo fala que é o mal do século. E ela está vindo. E a gente toma muito cuidado porque as pessoas ainda banalizam essa questão da depressão. Acha que é frescura. Ainda embora existem pessoas que ainda acham que é frescura. Ah, não, pensa positivo. E não é dessa forma. A gente sabe que é uma doença que está dentro de um transtorno de humor. E a gente precisa cuidar, a gente precisa trabalhar, né? E a depressão, ela é crônica. Muitas vezes, ela não vai depender muito do paciente. Tem paciente que se recupera rápido. Tem paciente que tem a depressão a vida inteira. Mas através dos medicamentos, com ajuda médica, com ajuda psiquiátrica e dos psicólogos, eles conseguem controlar essa questão dos gatilhos e segue bem. Tem pessoas que não, que têm uma tranquilidade, têm um quadro depressivo e ficam super bem, né? Que é o caso, assim, acho que na moçada que cuida, a Adele, cantora, teve há pouco tempo um quadro depressivo. Sim. E foi um quadro justamente também após o parto que ela teve, né? Não podemos caracterizar, porque a gente não tem todos os dados, se foi uma depressão pós-parto. Mas ela já está num patamar que ela recuperou bem. Mas você sabe questões. O que me choca um pouco? É assim, eu não sei se o ouvinte também tem essas dúvidas, né? Mas assim, ó, a gente tem que tomar cuidado, porque o que eu vejo, às vezes as pessoas se acomodam com isso. Eu sou ansiosa, eu sou assim, eu não vou mudar e tá tudo certo. Isso que eu fico com um pouco de medo. Porque, por exemplo, é só de me ver assim, já dá pra ver, né, gente? Que eu sou um pouquinho... Agitada, ansiosa. Sou um pouquinho agitada, né? Então, o que acontece? Eu tive problema, né, cardíaco, fiz uma cirurgia agora, e todo mundo fala assim pra mim, Adriana, você desligou? Você melhorou? Eu falei, gente, melhorei do coração, mas essa sou eu. Eu sou assim, mas eu não sou assim. Isso não é um problema que está me trazendo um transtorno. Mas isso não te impede de fazer e de estar aqui. Não. Exato. Mas, por exemplo, já teve problema de realmente intestinal? Já teve, claro. Sim. Entendeu? Mas eu vou trabalhando com isso. Exato. Eu vou trabalhando com isso. Que são as mudanças comportamentais. Sim. Que a gente fala. Que a pessoa ela não pode se entregar. Ela tem que se ajudar. Eu vejo que às vezes as pessoas elas estão lá e você quer puxar a pessoa, trazer ela pra vida, estilo acorda, vamos. Exato. E a pessoa ela não consegue. Ela não consegue. Por isso que a gente tem que fazer primeiro assim, porque tanto a depressão como a ansiedade, sempre para a gente fechar um diagnóstico, quem fecha o diagnóstico é sempre o médico, sempre o psiquiatra que vai estar fechando esse diagnóstico. Então, quando o paciente chega conosco no consultório, eles dizem, tem um quadro depressivo ou ansioso, lógico que a gente vai fazer uma anamnese extremamente importante, vai fazer essa escuta, a gente vai dar toda essa atenção. Mas o importante é você descartar as condições médicas. Verificar se realmente não tem nada. Porque tem problemas hormonais, tem problemas de tireoide, tem uma série de outras coisas. Misericórdia, a gente fala sério o que é isso. Maria, né? Então, a gente sabe que muda muito essa questão hormonal e muda. Então, eu tenho hoje quadros, pode falar assim, é ansioso? Não, mas é da menopausa. Sim. Então, por isso que a gente primeiro tem que descartar as condições médicas para depois verificar. Não, às vezes até falta de vitamina, gente. Tá faltando vitamina. Você fica... Dá um cansaço, e aí você pode pensar em algum quadro emocional. Às vezes não é. É uma questão fisiológica, que você tratou as questões fisiológicas, melhorou a questão emocional. Então, descartou as condições médicas, verificou que não é nada, aí sim, a gente vai fazer um acompanhamento psicoterápico e vamos trabalhar todas essas questões emocionais, né? Após não ter mais, certeza, não é médico, é nosso, é questão emocional. E eu acho assim, a terapia, gente, devia ser obrigatória, vida. né? Eu falo que terapia é vida. É vida. Terapia é vida. Nossa, eu acho que a terapia devia ser igual tomar banho. Todo mundo tinha que passar por terapia. Sabe? Porque ela faz com que você se enxergue, ela faz com que você entenda, né? Exato. O seu eu. Então, isso eu acho que devia ser... Podia pensar nisso, né? Colocar isso nos postinhos, né? Assim, muitos postos hoje já contam com alguns psicólogos. Mas quando já está em fase...
né? Quando a pessoa já está com depressão, né? Não tem aquele... Às vezes a gente não consegue esse trabalho, muitas vezes preventivo. Sim. Por quê? Porque é uma demanda muito grande. Muito grande. O que nós temos contando hoje com o apoio são das universidades. As nossas universidades hoje, nós temos os atendimentos dos nossos alunos, né? Como eu estou lá na faculdade em Anhanguera, nós temos também, a Unip tem, o Anchieta Eu já encaminhei. tem. Exato. Eu já encaminhei ótimo. Criança para Sim, Anhanguera. para Anhanguera. Nós lá na faculdade em Anhanguera, o que nós temos? Nós temos uma clínica de psicologia. Então, são os nossos alunos dos últimos anos, né? Penúltimos e últimos anos. Você até que estágio. Que faz os seus estágios de clínica e atendem essa população. Então, a pessoa precisa ir buscar também, né? Porque pelo fato de ter muita gente, o SUS muitas vezes ele não dá conta, porque é muita gente. E tem casos que não para o CAPS, seria para a questão de um atendimento clínico, que não um atendimento psiquiátrico a nível de CAPS. Então, o que acontece? Sobrecarrega. Então, por isso que a gente precisa dessas ajudas, desses apoios das universidades e as pessoas têm como ir e passar pelos atendimentos nas universidades. Sim. E deixa eu fazer uma pergunta, que é a Bia Cruz, a minha amada Bia Cruz, querida, que está fazendo psicologia e está fazendo um trabalho no Força Jovem maravilhoso, levou nossos jovens lá para um congresso de prevenção de drogas, da Free Mind, maravilhoso. A Bia fez uma pergunta maravilhosa aqui, que é extremamente importante e eu sempre me questiono isso. Quais são os principais fatores estressantes para jovens desenvolverem algum transtorno psiquiátrico? Olha, os transtornos para os jovens, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Uma das coisas é o uso de droga. A gente acha o álcool. O álcool é uma droga, né? Embora permitida, né? Mas o álcool, eles vão para balada, eles vão para essas raves, né? Tem umas coisas assim, e aprende a beber. Álcool pode desencadear alguma questão, porque a gente percebe que não fica somente no álcool. O álcool desencadeia um outro tipo de droga, passa por uma droga ilícita e aí começa a complicar. Outras coisas que nos preocupam muito, essa questão de eles estarem presos na rede social. A rede social também é complicada. Hoje em dia, você pode ver, as pessoas elas estão dependentes de um celular. Eu fui dar aula outro dia de transtorno de ansiedade. Cheguei e falei assim, mas isso não na faculdade, no curso técnico. Falei assim, meninos, hoje a professora trouxe uma bacia. Essa bacia vai dar ansiedade em vocês. Eles riram, falou, a professora surtou. Não, peguei uma bacia que eu lavo umas coisas, coloquei e falei assim, olha, primeira fileira, desliga o celular e põe aqui. Como assim? Desliga o celular, põe na bacia. E veio para a fileira. Já tá um friozinho na barriga já. Foi. Teve um que falou assim, mas eu não posso, eu vou receber uma ligação. Eu falei, mas na aula não pode receber. Então vamos fazer o seguinte, vamos pôr para vibrar o seu? Beleza. Eu também estou precisando. E já começou. Aquela questão ansiosa. Falei, você então, mostrou tá na prática, né? Deixa o seu também, na prática. Falei, põe o seu também para vibrar. Beleza, pôs o seu para vibrar. Então, nós ficamos com 2. Aí, eu dando aula e todo mundo... Gente, nunca tive tanto ibope na minha vida. Os alunos vieram tudo para frente. Ninguém ficou na turma do fundão. Nossa, eu me senti a professora o máximo. Por quê? Porque eu estava com a bacia cheia de celular. Coloquei a bacia embaixo da mesa. Ninguém podia ver. Aí eu acho que tem alguma coisa vibrando. Você precisa de ver. Mãe, será que é o meu? Não, acho que é o seu. Tá vibrando. Vocês estão me escutando? Todo mundo escutava. Gente, não tinha nada vibrando. Olha. Então, você percebe o quanto as pessoas estão dependentes de um celular. Hoje, a gente tem um transtorno por causa do celular, chama nomofobia. A nomofobia, ela veio em virtude dessa questão. A tecnologia é ótima, mas ela também escravizou um pouco, porque ela trouxe uma questão ansiosa de pessoas hoje não ficarem sem o celular, não conseguir desconectar. Tão assim, surreal, que até a gente conversou isso no telefone ontem. Porque as mães, os pais, né, os professores, os educadores, eu vejo que tem não pode ir até a padaria a pé porque é perigoso. Pode ser assaltado, pode ser... né? A gente não sabe quem vai pegar, não pode andar de ônibus, não pode fazer isso. E aí, tá num jogo com pessoas do mundo inteiro que não sabem quem é, não sabem a língua que fala, não sabem o que tá falando pro teu filho, não. Gente, nós estamos num momento muito difícil. Então, não é só o celular. Não, tem essa questão. Os jogos. Ninguém tá falando pra que ninguém pode. Não pode. Você tem que ter algo... tudo em excesso é ruim.
e também tudo em falta também. A gente tem que ter uma dosagem, um equilíbrio. Equilíbrio. Pode jogar? Pode, deve. Mas se a gente coloca um horário, a gente coloca um momento, olha, você vai jogar de tanto a tanto, pronto, acabou. Aí a gente tem outras atividades. Umas coisas extremamente importantes é a gente resgatar com esses jovens jogos antigos. Eu no consultório esses dias, eu falei assim pro meu paciente, nós vamos jogar pedrinha. Ele, o que é isso? Aí eu fiz, com um saquinho de arroz. Dei um lava nele, assim, que você não acredita. Ele não se conformava. Ele pediu para a mãe dele fazer porque ele queria jogar aquilo e não conhecia. Então, da gente resgatar coisas que tirar um pouco as pessoas do tablet, do celular, trazer um pouco mais dessa interação. Eu sei que a vida é complicada, essa vida moderna é corrida, mas a gente tem que ter um tempo para essa escuta, para esse olhar. Muitas coisas acontecem, às vezes, em casa, porque a gente não tem uma vazão de escutar os filhos. Né? Eles chegam, a gente também está cansado, aquela coisa, mas nós, a família, ela precisa criar um hábito ou criar um momento que a gente sente junto à mesa para fazer pelo menos uma das refeições. Pelo menos uma. Isso é uma das refeições, estar junto, olhar nos olhos, porque a gente conhece os nossos filhos pelos olhos. Se bate o olho, você sabe se está legal, se não está, sim. né? Então, da gente na ter voz, isso. Né? Pela voz. Ouviu, falei, ixi, essa vozinha não tá boa hoje, não. Não tá. Então, a gente precisa começar a resgatar essas questões que a gente percebeu que está se perdendo. Se perdeu muito essas questões. E é uma coisa que eu vejo, né, que eu acho que eu não sei se isso pode gerar uma ansiedade, uma depressão, Cláudia, você que vai falar pra mim, mas eu vejo muito assim, tudo muito permissivo até uma certa idade, então as crianças elas podem escolher tudo que elas querem, elas não têm não, elas, assim, não tem uma frustração, eu não vou poder ter isso porque eu não vou poder ter isso. E aí, quando começa numa fase de adolescência para jovem, que começam a vir os nãos e começam as frustrações, não sabe lidar. Não sabe lidar com perdas, com frustrações, né? Fica muito difícil. Os pais precisam também colocar regras e limites, né? Lógico que a gente não vai bater, que a gente não vai fazer nada dessas coisas, mas você tem que aprender a falar para o seu filho não. E às vezes o pai, eu acho assim, ele se sente culpado. Em que sentido? Eu trabalho a semana inteira. Eu faço isso. Sim. Ainda vou falar não pro meu filho? Sim. Não, você vai falar não pro seu filho. Né? Às vezes a gente vê papel invertido. É o filho que manda nos pais. Os filhos escolhe o que quer comer, escolhe onde vai, como vai fazer. O horário. Domina. Então, os pais, eles têm que também trabalhar essas questões. Não, o meu filho tem que aprender. A gente não pode deixar nossos filhos numa redoma de vidro, porque aqui fora não é assim. Não. O mundo não é assim. Ele vai encontrar frustrações. Senão, no primeiro emprego, vamos ver, primeiro estágio. O primeiro emprego, que ele tem um não, que ele tem uma frustração, como que ele vai lidar com isso? Como é que ele vai trabalhar? Então, nós temos que, principalmente os pais, aprender a dizer esse não. E sem medo, sem culpa. Pode, não pode. E a gente, às vezes, vê pais que largam as suas coisas, deixam de fazer para você. Tem algo importante, por exemplo, eu preciso ir no dentista, porque minha boca está ferrada. Desculpa a expressão, mas está ferrada, minha boca, eu preciso ir. Mas o meu filho precisa de um óculos de sol. Ou meu filho precisa sair com uma pessoa. O que ele vai fazer? Ele compra o óculos de sol, ou ele paga aquele show pro filho. Ele está precisando disso. Exato, e eu espero. Então, a gente tem que também ter essas prioridades, saber lidar e aí, com tudo o que o filho aprende com isso? Em primeiro tudo lugar, pode. tudo pode. Exato. Meu pai e minha mãe não são importantes, quem sou eu que sou importante, e o dia que eu não tiver, eu vou fazer qualquer coisa para ter, entendeu? E não é só isso. E vou culpar os meus pais por não ter. Exato. E você torna, assim, pessoas o quê? Egoístas. Egoístas. Pessoas egoístas, que começam a passar a ter, assim, uma introspecção, olha somente para o seu umbigo, vamos dizer assim, né? Não tem esse olhar coletivo, não tem uma empatia. A gente vê muito isso quando a gente está em algum lugar que você entra, ninguém fala bom dia, ninguém fala boa tarde, ninguém fala nada, as pessoas passam. No elevador, quer ver um exemplo? Você está chegando da sua casa com compra, abre a porta, a pessoa vai na sua frente e fecha a porta assim, no elevador. Né? Fecha, né? Isso é surreal, exato. Surreal. Eu tava saindo de uma loja esses dias e sabe quando você tá vindo, aí vinha vindo um moleque, acho que uns 15, 16 anos. Meu, pelo amor de Deus, eu sou uma senhora, ele é um moleque. Em vez de ele parar
e deixar eu passar, ele saiu correndo e ainda fez assim, sabe, pra me assustar. Pra assustar. Só que eu, né, bem? Eu tô velhinha, mas eu sou forte. Eu falei, opa, mocinho, aqui não. Titia vai passar na frente e você vai esperar. Exato. Como que pode isso? Então, Né? isso. E se você ensina teus filhos a terem uma outra visão, eles são considerados anormais. Anormais, entre aspas, é verdade. São diferentes, né? Não faz parte daquele... Nossa, o que daquele acontece? universo. Mas Exato. como que... Mas, nossa, ai, já estamos acabando? Então, Mais um oh, meu pouquinho? Deus, mais um pouquinho? Mais um pouquinho. Nossa, Olha, então vamos lá. Brisa já tá... O Brisa já tá gente, querendo dar acabando o tudo. primeiro bloco, nós estamos na terceira resposta. Imagina, tem 15. perguntas, meu Deus. Eu acho que nós vamos ter que fazer uns 8 programas pra cá. Entendeu? E nós vamos fazer, calma, não tem problema. Nós vamos responder todos, porque todas isso aqui é as extremamente perguntas. importante. Uhum. Uma outra, também que foi a Bia que fez. Qual a diferença entre a ansiedade e depressão em pré-adolescente, adolescente e adulto? Não, mas esse a gente já respondeu. Exato. Aqui, A gente não né? tem... Não tem como... Não, porque a ansiedade é uma ansiedade, a depressão, o que nós temos agora, antigamente, né, não vou falar a minha idade, né, mas eu me formei lá atrás, antigamente a gente não via esses quadros ansiosos tão frequentes e tão depressivos tão frequentes, né? E agora a gente vê em crianças, a gente vê, né, nas crianças, nos adolescentes, nos adultos, antigamente a gente via mais em adultos. A criança e adolescente era menor esse índice, né? E hoje não. Essa questão dessa modernização, dessa questão muito rápida, aconteceu essas Tô coisas. de olho no Brisa, que ele vai falar. Aí o Brisa já tá falando, corta. O Brisa já tá aqui, ó. Opa! Quantos minutos, Brisa? Não tem mais minutos. Não tem mais, queridos. Minutos. Mas aguenta aí, moçada, que a gente já volta. Apoio Cultural. WhatsApp Pôr do Sol 11 9 33 29 09 19. Pôr do Sol FM. Pedrão Materiais Hidráulicos, Elétricos e Ferramentas. E tem promoção de caixa d'água forte e leve, cobrindo qualquer orçamento comprovado. Caixa padrão Sabesp, 2 hidrômetros, de ferro e de plástico. Os melhores preços só aqui no Pedrão. Antes de comprar, compare. Cabos, conexões, materiais elétricos, conexões Tigre, duchas Hidra com o melhor preço. E muito mais. Rua José Dias de Castro, número 23, na Vila São José. Pedrão Materiais Hidráulicos e Ferramentas. Telefone 4595-1075 ou pelo zap 984888184. Você gosta de promoção? Você gosta de ganhar presentão? Então participe da promoção Rádio Pôr do Sol junto com loja KJ Bazar. Vão sortear 2 cestas, uma de artesanato e uma outra de farmacinha. Mande agora o seu nome completo com as palavras KJ Bazar e boa sorte! Olá, ouvintes da Pôr do Sol FM, eu sou o Padre Antônio Marcos e todos os dias eu estarei aqui às 10 da manhã, fazendo um momento de fé e rezando por você. Todos os dias, de segunda a sexta, às 10 da manhã, prepare um copo com água para ser consagrado e receber as bênçãos do bom Jesus. Um forte abraço! Baixe o aplicativo da Rádio Pôr do Sol FM, agora de cara nova. Pelo nosso site é muito mais fácil. Acesse fmpordosol.com.br ou também pela Play Store. É só digitar FM Pôr do Sol. E aí, amigão, você já conhece o Barateiro Acessórios em Várzea Paulista? Então venha fazer uma visita. Qualidade, atendimento, entregas, suporte e preço de atacado. Barateiro Acessórios, na Rua Pascoal Jean Francisco, número 105, na Rua de Trás dos Correios. Faróis, para-choques, latarias em geral, som multimídia, engates, a loja recomendada pelos funileiros, contando também com a parte de instalação de acessórios, parcelando em até 6 vezes sem juros. Rua Pascoal Jean Francisco, número 105, na Rua de Trás dos Correios, 4809-4411, 4809-4411. Barateiro Acessórios, em Várzea Paulista. Venha fazer uma visita. Conquiste novos clientes. Posicione sua marca. Divulgue sua loja, sua empresa e o seu produto. 95578-7654. Pôr do Sol.
Restaurante O Bom da Picanha, considerado um dos restaurantes de carnes nobres mais conceituados e tradicionais de Jundiaí e região. Atendimento caloroso e um ambiente acolhedor. O Bom da Picanha é o lugar ideal. Toda terça e quinta-feira, coma à vontade no jantar por apenas R$ 59,00. E também aos sábados, você come à vontade por apenas R$ 69,00. Consulte o cardápio. Preço especial para crianças. Anote aí o endereço. Rua Visconde de Toné, número 334, em Jundiaí. Peça também o seu Marmitex, 4587-1700, 4607-6444. E peça também pelo aplicativo. Aberto todos os dias a partir das 11 horas da manhã. O Bom da Picanha. Sabor que não dá pra explicar. Também nas redes sociais. Pôr do Sol. O som da nossa rádio vai muito mais longe. Acompanhe nossa programação através do nosso site. Acesse pordosolfm.radio.br. Pôr do Sol. Apoio Cultural. Apoio Cultural. WhatsApp Pôr do Sol 11 933 Apoio Cultural. Fala sério, pessoal, voltamos, estamos aqui com a Cláudia Stroy e eu já vou fazer a quarta perguntinha aqui, porque nós estamos, nós vamos ter que marcar outro programa. Como criar uma base familiar saudável para prevenir a ansiedade e depressão? Gente, isso é sensacional. Nossa, Bia Cruz, você mandou muito bem. Assim. Como criar uma base sólida, né? Essa base sólida a gente vai estabelecendo, né? Através de uma coisa simples, com o segredo do amor eterno. Você sabe que a gente tem o segredo do amor eterno, é a comunicação. A gente sentar, a gente conversar com os nossos filhos, a gente estar junto no dia a dia, para você saber o que está acontecendo, se importar, fazer também essa mesma rede de apoio, de escuta que a gente pede para que se faça nos nossos atendimentos, a gente faz em casa. A gente acolher esse filho, a gente verificar como ele chega, ele chega às vezes da balada, chega, abraça ele de noite. Pra quê? Pra gente saber se ele bebeu, você chega perto, você vai sentir o cheiro, e você começar a conversar, fazer essa escuta, e não deixar as coisas somente ou para a escola, ou terceirizar isso para uma outra pessoa, né? Então, eu percebo assim, que se os pais não propiciam isso, o que eu sugiro? Que os filhos cheguem para os pais. Não precisa ser só os pais. Os filhos podem chegar até os pais e propiciar uma conversa, propiciar alguma coisa e solicitar que os pais também estejam presentes. Porque a gente não pode esquecer, gente, que nós, como pais, também temos os nossos traumas, os nossos medos. Exatamente. Né? A gente também, às vezes, não consegue chegar. Então, isso é extremamente importante. Fazer essa troca, né? Porque, às vezes, a criação foi diferente, os pais têm uma forma mais seca, mas não que ele não ame o filho, mas é que naquele momento talvez ele não demonstre. Então, se os filhos estão sentindo isso também, dos pais, ou estão sentindo que tem uma necessidade, que eles também cheguem. Pare para conversar. Pai, hoje nós vamos fazer algo diferente. Vamos estar sentando, vamos conversar, vamos fazer um jogo, vamos fazer comida junto e trazer essas questões. Então, o segredo para tudo é essa questão da comunicação, você conversar. E outra coisa, eu sei que você não pode falar nisso como profissional, mas eu posso. Então diga. O que você vê? O que eu acho também, gente, eu acho que a gente tem que ter Deus na nossa casa, no nosso lar, sabe? Tentar, da forma como... eu gosto de uma energia, eu uso... Não importa, você traz essa reflexão de amar ao próximo, de fazer para o próximo o que você gostaria que fizesse para você. Esse respeito. Eu vejo na escola, na creche, assim, eu consigo identificar as crianças que têm um lar onde os pais rezam, onde os pais ensinam isso, até na hora de alimentação. Exato. Eles fazem o sinal da cruz, agradecem. Então, isso acho que faz uma diferença também, gente. Mas o que eu posso falar para você é no sentido extremamente importante. Nós temos 4 esferas. Qual é a primeira esfera? A física. Então, eu tenho uma pessoa que tem as necessidades fisiológicas, então, o meu físico. Eu tenho o meu eu psíquico, que são minhas emoções, a minha mente. Eu tenho o eu social, que eu me relaciono com as pessoas. Mas eu tenho o eu espiritual,
que a gente fala dessa, eu não digo da religião, mas eu digo dessa espiritualidade. Quando o meu paciente ele vem no consultório, quando ele conversa conosco, é extremamente importante eu saber qual é a religião dele. Por quê? Eu vou trabalhar a questão física, a questão psíquica e essa questão social dele. A questão da espiritualidade eu vou encaminhar para quem é. Para o pastor, para o padre, para a pessoa que é de direito, se é da Umbanda, se é de Candomblé, de onde for. Exatamente. A gente vai pedir para aquela pessoa, ela busque esse esclarecimento, porque faz parte da vida, às vezes faz parte da nossa. Uma religião propriamente dita, mas ela se preocupa com essa espiritualidade, com esse, né, alimentar o seu espírito, o seu euzinho. Exato. Que eu acho sensacional. E vocês fazem isso no consultório? Sim. A gente indica, porque é muito importante eu saber qual é essa denominação dessa pessoa. Nossa. Porque a gente vai atender qualquer pessoa no meu consultório, independente da raça, da cor, do seu credo, não tem importância. Mas tem coisas que não é da minha esfera. Mas a gente percebe que aquela pessoa, ela precisa. Aí a gente pede para buscar o seu diretor espiritual. Quem é seu diretor espiritual? É o padre, então vai conversar. É o pastor, quem seja. Você vai estar atendo ele e buscar também. Porque a quarta esfera nossa, que a gente fala dessa espiritualidade, a gente fala dessas 4 pessoas, somos nós. Não tem como você separar. Então, a gente traz, não a nível de religiosidade, mas de essa questão da espiritualidade, que é extremamente importante para o ser humano. Sim, Hoje a gente já tem muitos estudos mostrando dessa questão da força. Né? Olha, eu posso dizer para você da experiência que tem coisas que eu vi acontecer no hospital, que os médicos falam assim, é uma força maior. Porque o que eu podia fazer, eu fiz. Tudo que a medicina ensinou, tudo que a equipe interdisciplinar, multidisciplinar poderia fazer por aquela pessoa, fez. Agora é com vocês. Se vocês têm uma fé, é com vocês. E a gente já viu coisas acontecerem que é maravilhoso. Então, eu sou suspeita nesse lado, porque eu sou muito, eu acredito muito nisso, eu acredito muito no ser humano, no amor, né? Exatamente. Porque o amor, ele transcende, ele transforma, né? Ele transforma, ele vai muito além de tudo que a gente possa imaginar. Por isso que a gente tem que ter esse amor. E uma outra coisa extremamente importante que as pessoas estão esquecendo é da gente ser grato, a gente ter gratidão. Gratidão pelas coisas. O mais difícil é a gente não pedir, mas a gente agradecer, né? Agradecer pelo dia, agradecer pelo fato de estar aqui, para uma coisa nova. Tudo isso é motivo de gratidão para a vida. E quando você olha para trás, você fala, nossa, olha quantas coisas lindas aconteceram. Mas é mais fácil a gente olhar e falar assim, não tenho isso, não consegui isso, não vi isso, não foi dessa forma que eu queria, do que agradecer. Olha, a minha vida, tudo que eu tô galgando, tudo que eu tô conseguindo, a minha família. Exato. É um egoísmo. Exato. A gente se fecha, né? E isso deprime. Muito. Isso deprime. Porque você fica só naquela reclamação, só naquela coisa ruim, só te puxa para baixo. Cada vez mais. Os pensamentos, né? Por isso que a gente pede para as pessoas tentarem mudar o pensamento. Por quê? Uma pessoa depressiva, o que acontece? Ela vai ter um humor deprimido há mais de semanas. Ela vem com aquele humor deprimido. Ela perde o prazer de fazer as coisas que ela mais gostava. Inclusive a questão sexual. Né? Não quer saber, não me rele, não me toque. Ela chora. Ela tem umas pessoas que têm hipersonia, dormem demais, como tem pessoas que têm insônia. Sim. Tem pessoas que comem demais, como tem pessoas que não comem. Então, tem pessoas que têm esse aperto no peito, que tem essa dúvida, e tem pessoas que não. Então, cada um vai ter uma forma de reagir. Por quê? Porque é do quadro depressivo. E aí a pessoa, se ela não se ajudar, se ela não contar com o apoio psiquiátrico, o apoio do psicólogo, ela vai se afundando. Cada vez mais, cada né? vez mais, ela não consegue sair. E até ela ter sentimentos ruins e ter pensamentos suicidas, que a gente fala que são as ideações suicidas, de pensar em morte, de pensar em morrer e até mesmo de fazer alguma coisa ruim contra si. Então, por isso que a depressão é uma coisa que a gente tem que olhar com muito cuidado. E as pessoas, a família tem que estar atenta, a família tem que estar junto, não deixar a pessoa sozinha. A pessoa que toma essa medicação, a gente verificar, ela está tomando mesmo a medicação? Vamos olhar, vamos estar junto, dar esse apoio. Não é tipo assim, eu levei no médico, fiz a minha parte. Não, eu preciso desse acompanhamento, eu preciso dessa rede de apoio. A gente fala muito de rede de apoio. E os familiares e os amigos vão ser essa rede de apoio. Mas, Cláudia, eu fico preocupada, sabe por quê? Porque às vezes, por exemplo, você identifica, né? Você identifica, você conversa com a família, você tá vendo
que a pessoa está entrando num caminho, num buraco sem fundo, né? Que ela está indo e ela não quer, ela não se ajuda. Como agir num caso desse? Porque assim, para a gente conseguir que o paciente tenha uma resposta, ele também precisa. Às vezes, quando a Muito gente não difícil isso, consegue, gente. a gente precisa, às vezes, dependendo do grau que o paciente está, precisa levar ele para uma internação ou até mesmo de um tratamento, né? Primeiro, medicamentoso, para que ele tenha a condição de chegar até o psicólogo e a partir deste momento ele iniciar todo um trabalho. Porque aí o que acontece? Essa pessoa, ela fica deprimida, ela acaba entrando num marasmo na vida e acaba deprimindo todos que estão do lado. Sim. Então você começa já a ver sinais nos filhos, na esposa Isso. ou no marido, Ótimo na que mãe, você no falou pai. isso. Exato, porque quando a gente fala da depressão em si, a gente pode falar que ela tem uma causa multifatorial. Pode ser genético? Pode. Pode ser bioquímico? Pode. Pode ser o ambiente que influencia? Pode. Porque eu posso estar, por exemplo, minha mãe é depressiva, meu pai é depressivo. O que eu vou ser? Depressivo. Depressivo. Por quê? É a questão que eu tenho. Eu tenho grande predisposição a ser o quê? Uma pessoa depressiva. Gente, se não por nós, pelas pessoas que a gente ama. Exato, não é? exato. Se não por nós, pelas pessoas que a gente ama. E tem uma coisa assim extremamente importante que nós mulheres tem que tomar muito cuidado também, porque a predisposição e a prevalência no sexo feminino é um pouco maior que o sexo masculino. Tudo na mulher é mais complicado, É né? mais, nós temos falar sério, não essa faz assim questão. não, Brisa. Nós temos uma Olha, predisposição vou ter uma conversa um pouco séria maior, com Deus. uma Por isso que predisposição maior Deus é, aí. né? Deus é o Deus, né? Não é a Deus, né? Ó, muito sacanagem isso. Vamos lá. A Rosângela Chalupe, Rosângela Fiore, minha amigona, fez uma pergunta muito bacana aqui, ó. A depressão causa fadiga crônica ou vice-versa? Causa. Por quê? A depressão, ela causa, assim, um cansaço e uma fadiga, porque a depressão, ela é, como a gente pode falar, uma doença crônica. E o fato da pessoa não descansar, ela não consegue descansar a mente. Ela fica sempre ligada, né? Ela fica pensando, ela tem pensamentos ruins, ela tem uma série de coisas. Então, vai causar fadiga? Vai causar essa fadiga, sim, e esse cansaço. Olha isso. Então, por isso que a gente tem que tomar esses cuidados, por isso que tem que ser feito esse acompanhamento no quadro depressivo. A gente não trabalha somente com o psicólogo e com o psiquiatra. A gente trabalha também com o nutricionista para fazer essa questão alimentar. A gente trabalha com os educadores físicos para trabalhar essa questão da atividade física, para liberar endorfina, serotonina, para liberar essas coisas, né, que a gente tem. Porque é um conjunto. Então, quando a pessoa está depressiva, a gente vai ter essa rede de apoio, não só dos familiares, mas com essa equipe interdisciplinar para ajudar nesses casos. Entendi. Nossa, é bem difícil isso, né? Exato. E ela está perguntando aqui também, ó, que após o diagnóstico e tratamento adequado, o quadro é reversível? Então, depende do paciente. Tem paciente que consegue superar. Tem paciente que tem a depressão a vida inteira, mas ele consegue liberar. Ele consegue, vamos dizer assim, através do processo psicoterápico, ele consegue. Tem pacientes que tomam remédio a vida inteira. Então, depende, não dá para eu falar de um... Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. E quando não dá certo, porque eu vejo muito isso, às vezes, né, principalmente com as crianças, eles estão fazendo um tratamento com um terapeuta, né, um psicólogo, e às vezes você percebe que até o próprio terapeuta fala, olha, não tá dando certo, Sim. porque... eu quero que você encaminhe. Isso é muito comum? É muito comum a gente encaminhar. Porque às vezes a gente vê que naquela abordagem, talvez, o paciente não esteja se sentindo muito bem. E você precisa porque cada abordagem ela tem uma maneira de atender, cada abordagem tem uma forma. E aí o que acontece? Você muda a abordagem e o paciente tem uma resposta totalmente diferente. Um exemplo, eu tive um caso que nós fizemos uma troca. Não uma troca, assim... o paciente ele vinha numa abordagem psicanalítica, eu sou TCC, terapia cognitiva comportamental. Ela me encaminhou para que eu ajudasse porque ele precisava naquele momento voar. Ele tinha medo, pavor de avião e ele precisava fazer Rio-São Paulo, não ia ter como. E pela quantidade do tempo, a hora, ele não podia ir de carro, ele teria que ir de avião. O que ele fez? Ela me encaminhou, nós fizemos todo um trabalho nessa questão
E depois ele voltou para ela. Ah, olha aqui. Foi muito interessante. Olha eu que interessante fiz um isso, trabalho, gente. eu é fiz um trabalho, importantíssimo isso, porque você saber o tipo de abordagem na terapia para você poder dar sequência, porque às vezes por isso que não dá certo. E foi muito, muito legal. E nós fizemos o paciente, mas isso também é essa questão da confiabilidade, do respeito de um psicólogo para o outro, de entender. O paciente, ele não é meu, ele estava comigo. Então, ele trabalhei aquela questão e ele voltou para a terapia de origem dele, para a terapeuta dele e continuou o processo. Pode acontecer isso? Pode. É um respeito que a gente tem que ter entre as abordagens, é um respeito. Todas as abordagens funcionam, todas. Sim. Sem exceção. Todas as abordagens são lindas, são. Sim. E só que cada um vai se sentir acolhido por uma, né? Cada um vai se sentir assim, eu gosto dessa, me sinto bem. E aí a gente trabalha, mas sem exceção. Como todo mundo tem algum tipo de habilidade. Todos, né? tem. Temos habilidades e temos dificuldades. A gente só tem que descobrir quais são as nossas habilidades. Exato. Né? Se você não pode ver sangue, você não vai ser médico. Não tem como. Se for operar, é complicado, né? Ó, temos mais uma. Vamos lá. Mais uma aqui do Lucas Maurício, voluntário também do Força Jovem, querido. Nome do meu filho, Lucas. Ai, sensacional. Ele perguntou, o que a inspirou a seguir a carreira em psicologia e quais foram os principais desafios com os jovens que enfrentou ao longo do caminho? Nossa, olha que linda pergunta. Nossa, muito obrigada, Lucas, por essa pergunta, né? Eu tenho uma história bonita porque, na realidade, antes eu sempre quis fazer psicologia, sempre quis para a área de saúde, sempre achei bonita essa questão, o branco, aquela coisa, né? A gente, quando pequeno, acha tudo lindo. E aí, na realidade, meu pai gostaria que não. Meu pai gostaria que eu fosse fazer agronomia, né? Porque o pai sempre trabalhou na terra, aquela questão toda. E eu falei, não, pai, eu vou querer fazer psicologia. Ele falou assim, então daqui para frente, acabou uma mata, é você que vai começar. E aí, carreira solo. Carreira solo, né? E aí, eu encontrei muitas pessoas pela vida que eu acho que me motivaram, né? Eu acho que a gente abençoado na nossa vida. Falo isso para você, eu sou muito abençoada e eu encontrei pessoas maravilhosas. Não sabia nem fazer um currículo, sabe aquela pessoa que sai do sítio, filha de sitiante, do rural, que não sabe nem fazer um currículo. Cheguei na papelaria Santa Terezinha, pedi para a moça, ela me fez, contei a minha história, ela se encantou comigo, ela me fez o currículo, nem me cobrou. Papelaria Santa Terezinha. Exato, e trouxe isso. Aí eu comecei a distribuir até que eu cheguei ao Hospital São Vicente, aonde foi meu primeiro emprego. Eu entrei como recepcionista e saí de lá chefe de um serviço de psicologia, saí de lá psicóloga, né? Que delícia! Exato. E tive pessoas no hospital que foram uma bênção, uma pessoa assim que eu nunca vou esquecer, o Dr. Lavoisier Soares França, um pediatra maravilhoso, parece que eu vejo. Ele que me incentivou muito ainda, ele falava, filha, você precisa fazer uma faculdade. Eu falava assim, nossa, doutor Lavoisier, mas faculdade como? Ele falava assim, é extremamente importante, você está aqui conosco, você precisa estar, né, e fazer uma graduação. E aí ele me ajudou e foi motivando, eu já tinha esse desejo de fazer psicologia. Aí eu fiz, passei no primeiro lugar, no Anchieta, no primeiro, 1990, passei, não, minto, 89, que teve primeiro, mas era integral. Aí não tinha como, né, 1990, aquela questão, não tinha como trabalhar. E aí, o que eu fiz? Fiquei frustrada, porque o dinheiro não dava, mas não queria pedir dinheiro para o pai. Aquela questão. E aí, em 91, o doutor Lavoisier falou assim, não, Cláudio, olha, eu vou escolher para você, vamos procurar um lugar que seja noturno. Aí a gente descobriu, tinha a PUC e a Universidade de São Francisco. Falei, doutor Lavoisier, melhor a Universidade de São Francisco. Fui, passei. Aí ele veio e falou, e aí, minha filha? Falei, não passei em primeiro, mas passei em 10º. E aí? Não dá também, doutor Lavoisier, o dinheiro não dá para fazer. Aí ele chegou e falou assim, tudo bem. Vamos esperar. Uma semana depois, eu sou anunciada. Psicóloga, Cláudia, por favor, compareça à diretoria. Eu falei, meu Deus, todo mundo, Cláudia, o que você fez? Porque só ia para a diretoria que fazia coisa errada. Eu falei, minha naquela época era assim. Hoje é para reclamar de professor, gente. Mas na nossa época era... Que fez coisa errada. Eu falei, minha Nossa Senhora, daí desce a minha chefe, Cláudia, que você fez? Então elas vão parar, vão, puta que pariu, desculpe. Que você fez, criatura? O que você fez que você tá indo pra lá? Aí fui, cheguei lá, o diretor, ele falou, você que é a Cláudia? Eu falei, sim. Ele, é verdade, você passou no vestibular? Eu, sim. E aí, você, a partir de hoje, você vai fazer o que você faz, você vai ganhar mais, você ganha X, vai ganhar X mais Y, você vai fazer a mesma coisa e você não me dá trabalho, tá? E outra coisa, se tirar nota baixa, tá ferrado. Eu olhei pra ele, não entendi nada. E olhando assim pra ele, tá bom, pode ir embora. Aí
Eu levantei, todo mundo feliz, desço a escada, todo mundo aplaudindo, o pessoal do RH, porque eu tinha ido. Mas acontece que daí, ir para fazer a matrícula, eu falei, gente, hoje é o último dia. Não dá, tô sem a grana, não vou fazer, não vou estudar, agradeço todo mundo. Então, a Luzia, que é aquela figura maravilhosa, branco assim, todo de branco, enfiou a mão, tirou um cheque, escrito Banespa. Ai, que assinou o cheque, emocionante, né? Assinou o cheque e falou assim, Clau, você vai agora, vai fazer sua matrícula. Filha, mas você não... Olha que interessante que ele falou. Não preencha, porque se você errar, você não tem como fazer a matrícula. Agora, se eles errarem, a gente tem como trocar o cheque, porque o problema é deles. Então, você fala assim, eu não sei preencher e deixa eles preencherem. Porque se eles errarem, o problema é deles. Você tem outro dia para pegar o cheque comigo e fazer. Agora, se você errar, a gente não tem outro. Ai, gente. Gente, então foi isso. Então, essa motivação é nostálgico, foi maravilhoso. Eu só sei que eu paguei ele em 24 meses, tá, gente? Mas eu paguei a minha entrada lá, que ele não queria, mas eu paguei em 2 anos. E foi lindo. Então, essa motivação, acho que veio ainda mais. Então, agora fala, gente, se frustração, se passar necessidade, quebrar a cara. Teu pai fez um bem pra você. Fez. Isso Seu que eu pai vejo. fez um bem pra você. Eu achei que não, mas depois eu falei Na assim... época a gente não acha. A gente nunca acha. Mas depois, quando você se forma e quando você tem, assim, um pai na UTI, e eu tenho um médico que chama à noite e fala a você assim, Clau, se eu fizer traqueostomia no seu pai não vai falar e não volta mais. Você não quer vir conversar com ele? Eu falei, perfeito. Aí, antes de eu fazer a traqueostomia, o doutor Renato Tardelli, uma pessoa maravilhosa, ele me liberou à noite, eu fui conversar com meu pai. Daí o meu pai descobriu o quanto era importante o meu trabalho. E o quanto ele falou assim, e o quanto ele me disse assim, filha, você sempre foi meu braço direito. Né? E eu não tinha noção do trabalho lindo que você faz, do trabalho lindo que o psicólogo faz dentro do hospital. Porque eu fui afastada, né, da UTI que meu pai estava, que eu sou intensivista. Eu fui para a UTI neurológica e veio uma outra pessoa para ficar lá. E nesse período foi difícil, porque você olhava os parâmetros, você sabia a situação, né? Então, você te pedia, conversa com a mãe. E a gente olhava e sabia. E sabia que eu ia levar ele para casa e não teria retorno, né? E aí foi que a gente teve essa conversa. E eu nunca vou esquecer, porque ele pôde ver que realmente o que era o trabalho de um psicólogo, o que o psicólogo fazia e o quanto importante a gente... é a nossa profissão. Sim. Então, eu podia ouvir isso dele. E foi, acho que a melhor coisa que eu pude ter na minha vida antes do falecimento do meu pai, porque depois o pai foi para casa, teve todo um desenrolar, né? Mas ele pôde verificar e falar comigo isso. Então, isso, para mim, é ímpar, sabe? É único de ver toda essa questão. Não, e é maravilhoso, porque, veja bem, na ignorância dele em querer que você fizesse na cabeça dele o que era melhor para você, ele não estava querendo te prejudicar. Muito pelo contrário. Mas ele falou, então você quer fazer, você vai. E você simplesmente conseguiu, né? E olha o exemplo pro teu filho. Sim, então, é uma coisa assim que foi maravilhosa, sabe? Então, por isso que eu falo que quando a gente tem um sonho, que a gente tem uma vontade, eu digo para todos, vá atrás do seu sonho. Por mais difícil que seja, a gente vai sempre encontrar pessoas ímpares, pessoas maravilhosas no nosso caminho, que vão direcionar, que vão mostrar, que vão falar. E eu posso dizer assim que eu encontrei muitas pessoas, né? E eu posso dizer para vocês, embora esse é a Cláudia, né, falando, não é a psicóloga, mas é a Cláudia. A Cláudia é muito devota de Nossa Senhora Aparecida. Mas também, minha amiga. Sabe? E é muito devota. Ela já me livrou de morte, de assalto, já me livrou de uma coisa, eu tenho... Então, quando a gente pede, a Cláudia falando, pede a bênção de Nossa Senhora, que ela cubra a gente com o manto. Ela cobre, ela faz as coisas, que a coisa é assim, lindo, maravilhoso, né? É só a gente dá a oportunidade dela de realizar. Porque uma mãe que sofreu tudo que ela sofreu, minha querida, é mãe de todas as mães. Não tem nada, Exato, né? Isso não tem nada a ver com a psicologia, mas tem a ver com a pessoa, que a pessoa acredita, né? Tem a ver com as suas crenças, os seus valores, né? Então, acho que isso é muito importante, a gente não desistir, cada um com a sua crença, com o seu valor, com aquilo que acredita, ir atrás e buscar. Então, foi isso que motivou. E umas dificuldades que a gente vê com jovens,
É isso que eu ia perguntar agora. Você já teve alguma experiência com jovens que te, né, que... Nossa, acho que eu tive várias experiências que foram marcantes. Eu tive uma experiência de um jovem lindo que hoje, inclusive, acho que ele tem um avacar aqui na Várzea Paulista. Ele de ter uma doença de Guillain-Barré, né, de você achar que ele não ia conseguir. E aí a gente lutar e este menino venceu. Esse menino está aí hoje para provar que tem coisa que... A gente não consegue explicar. Não consegue explicar, intensificar processo psicoterápico, intensificar fisioterapia, intensificar os atendimentos e está aí, né? Como eu já tive uns que são danados, que se não tem noção, 2 namoradas, uma namorada veio, uma namorada aqui, você tem que intermediar essas questões, misericórdia. Como eu tive também... Não, gente, aí eu acho que, né, é complicado, né, que essas questões. Mas como eu tive também adolescentes que vieram com grande dificuldades de relacionamento com o pai, com o filho, com o pai e com a mãe, e aí você sentar, fazer essa escuta, verificar o que estava acontecendo e trazer eu digo, um reestabelecimento, uma reconstrução familiar tão linda. Já aconteceu isso. Já aconteceu de eu ter um reencontro de uma moça que até nós choramos, foi há pouco tempo na Copersica. E saber que foi uma pessoa que esteve na nossa mão, que cabia 500 gramas, e que a gente fez toda a estimulação, todo um trabalho. E essa moça, hoje, com idade, ela chegou e falou assim, a mãe dela me reconheceu e falou assim, essa foi a psicóloga que escutava todos os dias o choro da sua mãe. Nossa e senhora. Tinha medo de entrar no hospital. Senhora. Forte, sim. Nossa de senhora, entrar no hospital e não saber se você estava ou não. Nossa senhora. E ela falava assim, força mãe, hoje a gente vai conversar com ela. Hoje você vai tocar ela, mas sabe com o quê, mãezinha? Com o cotonete. Hoje você vai dizer isso para ela. Era isso que ela me falava. E você está aqui, filha. É ela. Então, foi uma emoção tão grande, porque eu chorei, ela chorou. Então, tive essas questões aí, acho que com os jovens, essas experiências lindas de você ver um trabalho e ver o jovem hoje, né? Aí, todo firme e forte, então... E não tem nada, né, Cláudia, que faça desanimar, né? Não. Porque quando vem alguma coisa, você fala assim, ai, não, tô cansada disso, aquilo, você lembra, você encontra uma pessoa dessa, você fala, ai, pelo amor de Deus. Não. Como? Exatamente. E uma coisa de jovens também, a experiência que a gente tem na faculdade, né? Eles vêm você tem um minutinho aí para conversa? Tem, vamos lá, né? Então, é gostoso essa interação, né? Da pessoa poder vir conversar, de você poder também fazer esse acolhimento. Ter esse colo, né? Esse colo, gente. Esse colo é tudo, é tudo. É muito gostoso. E a gente também se dividir, né? E dar esse colo também em casa, que é extremamente importante para os filhos em casa. Também, porque não adianta você cobrir o santo e descobrir o outro, né? Fazer essa questão. Nós temos no nosso projeto... nem quantos minutinhos? Só uma finalização. Só uma finalização, 2 minutinhos, Brisa. Olha lá, gente, ele fica ali atrás. Eu vou mostrar pra vocês, gente. Fala sério, Brisa. A Andréa Adorno, que faz um trabalho no projeto com arte-terapia. Maravilhoso. Nossa, ela vai vir aqui também. A arte-terapia é lindo, gente. Lindo. Exato. Cláudio do céu, amei. Foi maravilhoso, né, pessoal? Gente, demais. Agradeço muito. Né? Com certeza. Ficaram muitas perguntas para trás. Né? Ficaram muitas, mas eu fiz questão de fazer uma de cada aqui. Faltaram algumas, mas eu prometo, gente, que eu vou trazer a Cláudia de volta. De volta, e depois qualquer coisa a gente dá o e-mail meu. Também o pessoal, a gente vai respondendo, vai conversando. Perfeito. Eu que agradeço o convite, adorei. E Brisa, você é fantástico. Ai, não é? Adorei ele é um fofo, gente, coração pra ele, que amor. E adorei estar aqui, eu que agradeço a oportunidade, foi tudo muito novo, um frio na barriga, que agora no finalzinho já praticamente, né, dando aula aqui pra todo mundo. Delícia, muito obrigada. Obrigada. Gente, obrigada, ouvintes queridos, por estarem conosco nesse momento. Beijo, Brisa. Beijo, obrigada, queridos. Até a próxima. Gente, eu vou levar esse filho embora pra... 9 Pôr do Sol FM, a rádio da cidade. É hora do apoio cultural.
KJ Bazar. Promoção 3 peças por R$10. Uma peça R$4. Comprando na promoção, você ganha um brinde do Bazar. E mais, temos DVD, aparelho de som Microsystem. Trabalhamos com chaveiros de